Amém, amém. Glórias ao nosso bom mestre amado Jesus Cristo. A paz do Senhor para cada um de vocês, meus irmãos. Quero já, desde o início, agradecer cada um de vocês que já é inscrito neste canal. Meu muito obrigado em nome de Jesus, receba aí o meu carinho, no nome santo de Jesus. Você que ainda não é inscrito, meu muito obrigado por ser aqui um participante, por estar sempre fazendo aí uma visitinha no canal, assistindo aos vídeos, deixando o seu joinha, comentando. Meu muito obrigado em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, hoje eu preciso entrar num tema, mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, lógico, e eu queria pedir a sua perseverança. Em nome de Jesus, eu vou pedir que você seja uma pessoa perseverante, vá até o final, porque é uma mensagem do trono de Deus, é um expressar do nosso Deus nas nossas vidas, para mim e para vocês, tá bom? Porque o tema é forte, o tema é forte. O tema é pastores ou juízes, defensores ou acusadores. Aí eu vou te explicar o porquê deste tema, pastores ou juízes, defensores ou acusadores. Pastores ou juízes é um tema ligado direto aos pastores, aqueles que dizem ser chamados por Deus para pastorear o rebanho de Cristo. Defensores ou acusadores é em respeito aos membros, aos cristãos, as ovelhinhas. Por que eu quero entrar nesse tema? Por que eu quero entrar nesse assunto e trazer uma reflexão, mas acima de tudo uma correção? Primeiramente, eu vou para os membros de uma igreja que é considerada corpo de Cristo. E você que faz parte deste corpo, você que faz parte de uma igreja considerada o corpo de Cristo, então essa mensagem é para você. Você é um defensor ou você é um acusador? Sabe por que eu estou dizendo isso? No mundo, principalmente aqui no Brasil, uma das festas que mais alegra Satanás se chama Carnaval. Não sou contra você que gosta, misericórdia, eu não estou aqui para ir contra o seu gosto. Eu estou aqui para ir em favor da palavra de Deus. Uma das festas mais pecaminosas é o Carnaval, porque ali é drogas, bebidas, adultérios, prostituição, pessoas seminuas, alguns até nuas mesmo, né? A falta de vergonha descaradamente. Então a festa do Carnaval, ela adora demais a Satanás. Satanás, ele é adorado na festa de Carnaval. Agora, você sabia que nos últimos dias, principalmente nesse ano de 2022, tá tendo carnaval cristão aí? Tem muitos cristãos participando de um carnaval. Um carnaval que está rendendo glórias e louvores ao diabo de tal maneira que é o carnaval da política. Membros de uma igreja que deveria preocupar em estudar a palavra de Deus, em orar, em consagrar a sua vida, em buscar santidade na presença de Deus, os membros estão sendo influenciados pelos líderes e é um falando mal do outro, nomes de xingamento, de acusação em cima de acusação. A igreja que deveria preocupar com o reino celeste, com o governo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja agora entrou no tema do governo do Brasil. Tá uma falta de respeito, uma falta de vergonha sem tamanho. Então os membros que dizem fazer parte do corpo de Cristo estão ferindo outros membros que também dizem fazer parte do corpo de Cristo. Será que é comum você rasgar sua própria carne? Não, não é. Isso não é comum. Mas igrejas ofendendo outras igrejas, membros ofendendo outros membros, e assim trocam acusações, e assim soltam palavrões, e acabam que estão tendo um verdadeiro carnaval dentro das igrejas, levando política para cima de um púlpito, aonde em cima de um púlpito é para haver adoração, louvor, glórias a Deus. O púlpito de uma igreja não é palco político. Então a minha pergunta para você agora é, meu irmão, minha irmã, você é um defensor ou você é um acusador? Você gosta de ser acusado? Você gosta de ser ofendido? Se você não gosta, não ofende ninguém, não acuse ninguém. Você faz parte de uma igreja, essa igreja a qual você considera que é o corpo de Cristo?
Poxa, o corpo de Cristo já foi muito ferido, dilacerado por nós. Foi tão ferido, tão dilacerado, que ele foi transpassado com uma maldita espada. Foi pregado numa cruz. Não precisa mais nós ferir o corpo de Cristo, que ele já foi ferido, ele já foi moído por causa das nossas transgressões. E agora os membros de uma igreja, considerado o corpo de Cristo, estão ferindo uns aos outros com palavras ofensivas por causa de eleição, por causa do governo de um homem que vai subir. Esse homem ele vai subir é com a permissão de Deus. Não é Deus que vai pegar um e pôr lá ou pegar o outro e pôr lá. Deus vai permitir um dos dois subir para governar o país. Deus vai permitir, Deus não vai pôr nenhum dos dois lá. Porque Deus, o governo dele é celeste, o governo dele é de glória, é de majestade, é de sublimidade, é um reino de santidade. O governo de Deus é de santidade, ele não mexe com o governo terreno. Ele permite que os homens e mulheres subam para governar, mas ele não põe nenhum lá em cima. Porque os homens que Deus chamou, os homens que Deus levantou para governar, governaram para ele. Ou porventura Davi governou para o homem? Ainda que ele cometeu um deslize com Batseba, Davi governou para o homem ou ele governou para Deus? Salomão, Deus chegou a ponto de chegar em Salomão e falou: filho, pede o que tu quiseres. Aquele homem era tão cheio da presença de Deus que falou: Senhor, eu tão somente te peço sabedoria para julgar esse tão grande povo do Senhor. Deixa Deus chegar hoje em Bolsonaro, deixa Deus chegar hoje em Lula, falar: meu filho, pede o que tu quiseres. Capaz que um pede a morte do outro. Com certeza. Um diz ser cristão e libera palavrões imundos e podres. O outro está sendo acusado de ladrão e tudo mais. Ambos são filhos de Deus. Ambos foram dados por Deus a vida. O diabo, porventura, pode dar vida a alguém? Ele quer tirar a sua, meu querido, e está conseguindo tirar a vida de muitos cristãos, principalmente a vida espiritual, por causa de contendas e mais contendas. Então, ao invés de você ser um acusador, você que é membro de uma igreja, seja um defensor da santa palavra de Deus, um defensor do evangelho. Defenda o seu irmão, defenda o seu próximo, libere para ele palavras de amor, palavras que edificam ele, e não palavras que acusem ele, que aponte ele, que crucifica seu próximo. Essa é a mensagem para você, que não é um líder religioso, mas é membro de uma igreja considerado o corpo de Cristo. Viva a Bíblia, vai orar uns pelos outros, ame uns aos outros, perdoe uns aos outros, bendiga uns aos outros. Não fale mal, não dê mal por mal. Se alguém te ofender com palavras, ore por alguém, ore por essa pessoa que te ofendeu em palavras. Não devolva mal por mal, antes vença o mal com o bem, diz o Senhor. Então esse é o meu recado para você que é membro. Você é um defensor ou um acusador? Não vou muito falar com os membros, porque a minha prioridade aqui é com você, pastor. O que tem de pastor aí dizendo que é chamado por Deus para pastorear e que não está tendo um pingo de vergonha, um pingo de decência, nem um pingo de respeito pela palavra de Deus? Eu não sou de entrar em contendas, mas eu preciso citar o nome de um pastor aqui, e não é somente ele, mas eu vou citar um nome aqui, eu vou citar, porque tem vários iguais a ele. Então eu vou citar o nome desse pastor, porque eu achei algo tenebroso, imundo, o que esse homem falou. Pastor Rubens Lima, da Assembleia de Deus, Uma Vida com Deus, na cidade de Botucatu. Pastor Rubens Lima, da Assembleia de Deus, Uma Vida com Deus, lá da cidade de Botucatu. Pastor Rubens, o senhor e tantos outros demais que estão com a mesma mentalidade do senhor aí, tem respeito pela palavra de Deus, não? O senhor tem coragem de falar que foi chamado por Deus para ser pastor e vive tacando fogo na fogueira, lenha na fogueira? Querendo proibir membros de cear, dizendo que vai disciplinar membros, que pode até expulsar da igreja aqueles que votarem em tal candidato? O senhor foi chamado para pastorear ou para politicar, pastor Rubens? E outros demais que são igual ao senhor. Qual é a obrigação de um pastor?
Eu vou abrir essa palavra de Deus aqui, pastor Rubens e tantos outros aí, e como também os irmãos demais, né, no geral, eu vou abrir a palavra de Deus aqui e nós vamos ver qual é a obrigação de um pastor. Antes de abrir a palavra de Deus, eu já vou dizer logo de cara. O que que Jesus Cristo disse? Ficais aonde sois chamado. Se sois chamado a pastorear, viva do pastoreio. Não, mas hoje vocês foram chamados para pastorear, mas está vivendo do politiqueiro. Vocês não têm dever, vocês não têm obrigação de querer ensinar os seus membros em quem ele deve votar, não. O dever de vocês, pastores, é ensinar os membros da igreja, que você diz que é o corpo de Cristo, a adorarem a Cristo, a se santificarem, a se purificarem, a se converterem, a se arrependerem. O dever de vocês, pastores, é apacentar as ovelhas de Jesus Cristo, não afugentá-las e não querer ser juízes delas. Lembra do tema? Pastores ou juízes? Vocês estão sendo verdadeiros juízes. Vocês estão, além de juízes, são advogados de acusação. Quem é advogado de acusação senão o diabo? Vocês estão acusando, sentenciando e condenando. Quem é vocês? Vocês é pastor ou Deus? O Deus que eu conheço, o Jesus que eu conheço, o Espírito Santo que eu conheço é soberano, é majestoso, é onisciente, é onipresente, é onipotente e é um Deus de tanto amor que deu a mim e a vocês o livre-arbítrio. Sabe o que significa isso? Que eu decido a forma que eu quero viver. E você não tem nada a ver com a minha vida, porque você não vai ser julgado por nada de errado que eu fizer e nem tampouco você vai ser galardoado por nada de bem que eu fizer. O galardão é meu de acordo com as minhas obras. Pastores hipócritas, verdadeiros juízes. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler para você, vou abrir a palavra de Deus aqui, para que você acompanhe comigo em nome de Jesus. Eu quero ler Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 ao 30. Para você, pastor, ou pelo menos para você que diz que foi chamado para ser pastor, mas está sendo lobo, está sendo juiz, está sendo acusador, advogado do diabo. Atos 20, verso 28 e 30. Estejam atentos e cuide tanto de vocês mesmos, como também de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu pastores e bispo, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou, pagando-a com o sangue do seu próprio Filho. Digo isto porque sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes aparecerão entre vocês e não terão pena do rebanho. Quem falou isso aqui? Grande apóstolo Paulo. Olha quantos lobos ferozes estão hoje num púlpito dizendo que são pastores. Você vai entender por que eu estou falando desses lobos ferozes, chamando esses pastores que dizem ser pastores de lobos ferozes, tá? Principalmente aí o pastor Rubens Limas e todo aquele que concorda com ele. Vou ler mais um pouquinho aqui. Ainda em Atos capítulo 20, agora versículo 30. E até mesmo dentre o próprio grupo de vocês surgirão homens, falando coisas erradas para arrastarem os discípulos atrás deles. O que é que os pastores estão dizendo de errado aí? Estão querendo dizer em quem você deve votar, querido. Estão dizendo para você, vote em tal e não vote no tal. Se você votar no tal, eu vou te disciplinar. Quem é o dono da sua vida é você, meu irmão. Minha irmã, quem manda na sua vida é você. Procure levar ela de forma íntegra, reta e respeitosa diante de Deus e obedeça o seu pastor se ele falar com você de acordo com a Bíblia. Se ele for te ensinar o evangelho, se ele for te ensinar santidade, se ele for te ensinar humildade, aí você obedeça ao seu pastor. Mas se ele for te ensinar em quem deve votar, sai dessa igreja, em nome de Jesus. Igreja não é lugar de política, não. Igreja é lugar de adoração. Deixa eu ler mais uma passagem aqui para você. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. O Senhor mandou vocês viver de política, pastores? O Senhor mandou vocês viver politicando, pedindo voto para um e criticando o outro, absolvendo um e condenando o outro? Vocês são Deus? Vocês são os juízes? Se vocês dizem que foi chamado para ser pastor, pastoreie o rebanho de Cristo, orando por eles, consagrando e jejuando a sua vida, para você orar pelos enfermos, para você ensinar a Bíblia, ensinar as doutrinas bíblicas.
para conduzir essas pessoas a um governo perfeito, que é o governo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não a um governo terreno de comedores de feijão, pecadores igual nós. Vamos ler mais um pouquinho? Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, olha o que está escrito. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do juízo. Pastor, a sua boca é para ser um manancial de bênção. A sua boca, pastor, é para bendizer. A sua boca, pastor, é para adorar a Deus. A sua boca, pastor, é para ensinar os membros da igreja que Deus te constituiu como pastor a andar no caminho da santidade, da humildade, da pureza, da retidão, da honestidade, da sinceridade, da benignidade, da bondade, da fé, da temperança e da mansidão. Aí vocês querem direcionar a igreja de vocês em quem ela deve votar? Respeite a palavra de Deus. Respeite o direito do teu próximo. O direito de voto é deles, não é seu, não é meu. E o que é pior? Eu vou ler mais um pouquinho antes de eu entrar no que é pior ainda. Porque por tuas palavras serão justificados e por tuas palavras serão condenados. Cuidado, viu, pastores? Olha o que o Senhor fala agora no versículo 34, Mateus 12, 34. Raça de víboras! Como podeis vós fazerem boas coisas? Como podeis vós dizer boas coisas, sendo, pois, que da abundância do que se há no coração, disso mesmo fala a boca. Nosso Deus, Pai da misericórdia, o coração desses pastores está o puro política. Está o puro política. Porque eles estão falando só de política, um verdadeiro carnaval satânico dos infernos da política. O coração seu, pastorzinho, deve estar cheio de amor, deve estar cheio de bondade, de humildade, para que assim a tua boquinha, pastor, libere palavras que edificam quem ouve. Que faz a pessoa que veio ouvir as tuas palavras se arrependerem, se converterem, se entregar mais na oração, no jejum, na consagração, na leitura da palavra de Deus. A boquinha de vocês foram feitas por Deus para glorificá-lo, exaltá-lo, para bendizer os que maldizem de vós, não maldizer, para abençoar e não para acusar ou amaldiçoar. Agora vem a parte pior, tá? Me perdoe, mas eu preciso entrar nessa parte pior aqui. A palavra do Senhor, eu vou ler algo aqui para você, e eu quero já desde já, pedir para você, meu querido, se você faz parte de uma igreja, e que essa igreja te proíbe de tomar a ceia, faz o que diz a palavra do Senhor, sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices nos seus flagelos. Se a tua igreja, se o teu líder está te proibindo de tomar ceia, seja lá pelo que for. Não vou dizer só das eleições, não. Porque tem pastor aí dizendo que se fulano botar, se os membros votar em tal pastor, em tal presidente, vai ser disciplinado, não vai tomar ceia. E pode até ser expulso da igreja. Então, se a igreja que você congrega, meu querido irmãozinho, minha irmãzinha, se a igreja que você congrega está proibindo membros de tomar ceia, diz o Senhor para você, sai dela, povo meu. Não é a igreja de Cristo, é do Satanás, é do demônio. Ninguém tem direito de te proibir, meu irmão. Ninguém tem direito de te proibir, minha irmã, de tomar a ceia. O dever de um pastor, o dever de vocês, pastor, é ensinar o membro que estilo de vida que eles devem levar para ceiar. Vocês não têm direito nenhum de proibir alguém de tomar ceia, não, tá? Vocês não são juízes, vocês não são Deus. O todo-poderoso Deus, Jesus e o Espírito Santo dá ao homem o livre-arbítrio e diz assim para o homem: cada pessoa deve examinar a si mesma antes de comer o pão e beber o cálice. Quem é que deve examinar a minha vida para me poder cear? Eu. É eu que tenho que examinar para ver se eu verdadeiramente posso cear ou não. Porque se eu cear de forma indigna, eu vou estar ceando para minha própria condenação. Certo? Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque se alguém comer o pão e beber do cálice sem reconhecer o significado do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quem é que deve saber se deve cear ou não? São os membros.
O dever de vocês, pastores, o dever de um pastor é ensinar o estilo de vida que aquela pessoa deve estar para ceiar. Uma vez que vocês ensinou, meus queridos, deixa elas tomar a decisão se vai ceiar ou não. Vocês são pastores, vocês não são juízes, vocês não são Deus. Porque Deus falou, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe por que eu estou lendo isso aqui? Eu vou para uma parte da palavra de Deus aqui em João capítulo 6, versículo 53, que está escrito assim, olha o que Jesus Cristo está falando. Digo a verdade a vocês. Vocês têm que comer o corpo do Filho do Homem e têm que beber o seu sangue. Se não fizerem isto, vocês não terão vida dentro de vocês. Ô pastorinho, pastorzaço, juízes, se você proibir um membro de tomar a ceia, você está proibindo esse membro de ter parte com Cristo. Ah, mas ele está indigno. O problema é dele, não é seu. O seu dever é ensinar o estilo de vida que ele deve levar. Você não tem direito de proibir ninguém de tomar ceia. Cada um vai receber o galardão segundo as tuas obras. Você não vai receber galardão segundo as obras dos teus membros, não, ô pastor hipócrita. Nem tampouco os membros da tua igreja, que essa igreja é tua, não é de Jesus Cristo, não. Essa igreja é tua. Você que está determinando regras. A Bíblia está falando para a pessoa examinar a si própria. Vocês querem proibir a pessoa de tomar ceia? Então a igreja é de vocês, não é de Cristo. Porque Cristo não proíbe ninguém de tomar ceia. Cristo ensinou dizendo, examine-se, examine-se. Se vocês acharem que estão aptos, tome. Se vocês acharem que não estão aptos, não tome. Porque se vocês tomarem de forma indigna, vocês vão tomar para a própria condenação de vocês. Então Jesus Cristo está dizendo, na João Ferreira de Almeida está escrito assim, olha, minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo no reino do meu Pai. E os pastores que estão querendo proibir membros de cear estão tirando deles a parte deles com Cristo. Eles acham que estão tirando, mas a parte de ter parte com Cristo é os próprios pastores que estão perdendo. Porque eles não estão sendo pastores, estão sendo verdadeiros juízes. Vou repetir com muito carinho, pastor. O seu dever, se você realmente foi um homem chamado por Deus para pastorear, o seu dever é instruir o membro da igreja o caminho que ela deve andar. O caminho da santidade, da pureza, da humildade, da santificação, da oração, da bondade. O dever de vocês é ensinar o reino de Deus por meio da palavra de Deus. Vocês não estão em cima de um púlpito para ensinarem quem deve votar. Vocês não estão em cima de um púlpito recebendo de Deus a permissão de proibir as pessoas de cearem, não. Deus chamou vocês para fazer de vocês pastores para pastorear um rebanho. E vocês só podem pastorear um rebanho de acordo com as escrituras. Não de acordo com o que vocês pensam, com o que vocês sentem ou com aquilo que vocês acham. Larguem de ser hipócritas. A ceia, a minha vida é pessoal. Ninguém manda na minha vida, a não ser eu. Deus, que é Deus, me deu a liberdade de escolher fazer o que eu quero fazer. E no dia do julgamento eu vou receber o galardão de acordo com o que eu fiz, de acordo com o que eu vivi. Quem é você para determinar o que eu devo fazer, se eu devo ceiar ou não? Quem é para você para determinar em quem eu devo votar ou não? Quem é você? Olha só, vou ler mais um pouquinho aqui em nome de Jesus. A palavra do Senhor em João 6,56. Quem comer o meu corpo e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. E a pessoa que não ceia? Aqui Jesus está falando a respeito da ceia. A ceia, o pão representa a carne de Cristo, o vinho representa o sangue de Cristo. Jesus está dizendo, quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, está em mim e eu nele. E vocês estão tirando dos membros da igreja o direito de fazer parte, de estar em Cristo e Cristo neles. Quem são vocês? Vocês são pastores ou juízes hipócritas? Pastor Rubens Lima, muda de rumo a sua pregação. Esquece a política, volte para o evangelho, vai adorar Jesus Cristo e vai ensinar a igreja que você diz que Deus te preparou para guiar, guia ela no caminho da palavra de Deus. Outros pastores que estão igual ao pastor Rubens Lima,
Pelo amor de Deus, vão pastorear o rebanho de Jesus Cristo. Ensina a tua igreja a orar, ensina a tua igreja a consagrar, a jejuar, a viver uma vida de oração, de honestidade, de santidade, de retidão. Ensina os membros desta igreja a ser pessoas bondosas, humildes, retas, corretas e íntegras. Não queira ensinar eles em quem eles devem votar e nem tampouco proibir eles de ceiar, que vocês não são Deus, vocês não são juiz, vocês não são dono da igreja, o dono da igreja é Jesus Cristo, a não ser que vocês tomaram posse da igreja. Porque está assim de pastor que a igreja é dele, não é de Jesus. Quero ler mais uma passagem aqui com vocês, aonde o apóstolo Paulo diz assim. É o apóstolo Paulo que está dizendo. Atos 20, 28. Estejam atentos, cuidando tanto de vocês mesmos, como também de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu pastores e bispo, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou pagando com o sangue do seu Filho. A igreja de vocês, ou a igreja é de Deus e de Jesus Cristo e do Espírito Santo? De quem que é a igreja? Deus, ele dá o livre-arbítrio para o homem, Jesus dá o livre-arbítrio para o homem, o Espírito Santo dá o livre-arbítrio para o homem. Deus, Jesus e o Espírito Santo quer convencer a mim e a você de que somos falhos pecadores e precisamos cada dia nos arrependermos e nos convertermos mais, e vocês estão ensinando em quem deve votar ou deixar de votar. Pare com isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pare com isso. Vocês foram chamados para pastorear, pastoreiem. Repito, o dever de um pastor é apacentar as ovelhas do rebanho de Cristo, apacentar na palavra de Deus, ensinando elas a buscarem o fruto do Espírito Santo, que é o amor, a paz, a bondade, a longanimidade, a benignidade, a fé, a temperança, a mansidão e o domínio próprio. O dever de um pastor é ensinar os membros a se tornar mais e mais mansos, humildes, santificando para buscar os dons espirituais, para buscar o amor verdadeiro, um amor que lhes dará a capacidade de perdoar qualquer ofensa, de bendizer a qualquer um que maldizer deles, a orar por qualquer um que maltrata e persegue eles. O dever de vocês, pastores, é ensinar os membros desta igreja considerada corpo de Cristo a serem humildes como Cristo. E vocês estão fazendo a igreja entrar em contendas uns com os outros. Púlpito de igreja não é palanque político. Púlpito da igreja é lugar de adoração, reverência total ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Púlpito de uma igreja é lugar de ensinar membro a orar, consagrar, jejuar, estudar a Bíblia, praticar, obedecer, viver a palavra de Deus. Por que vocês estão preocupados com o governo terreno desse Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo? Preocupe com o governo celeste, preocupe com a glória do reino celeste. Assim como vocês querem se salvar, ensina o caminho da salvação para os membros da igreja a qual o Senhor vos constituiu pastores. Porque se vocês não fizerem isso, vocês estão mentindo, estão se tornando filhos do diabo. Não são pastores de Deus, são discípulos de Satanás, verdadeiros acusadores, verdadeiros juízes. Olha para um membro e fala, você não vai tomar ceia, você votou em fulano de tal, você não vai tomar ceia. Quem é você, rapaz? Quem é você? Você não é pastor não, você é um hipócrita, você é um lobo vestido de ovelha. Eu assisti o vídeo do pastor Rubens. Assisti, confesso que eu fiquei indignado. O senhor é pastor ou o senhor é juiz, pastor Rubens? O senhor é pastor ou é juiz? Aqui, ó. Pastor Rubens Lima, da Assembleia de Deus, uma nova vida. Perdão, pastor Rubens Lima, Assembleia de Deus, uma vida com Deus. Olha que vida com Deus que esse homem está levando. Proibindo membros de ceiar. Exigindo membros votar em tal candidato, dizendo que vai disciplinar os membros que votar em tal candidato, dizendo que vai até expulsar da igreja. Rapaz, cria vergonha na sua cara. Eu vou falar um pouco descarado com você, ô pastor Rubens. Cria vergonha na sua cara. Se você foi chamado para pastorear, pai, ensina o rebanho de Jesus Cristo a adorar ele, a ser manso e humilde. Não vai ensinar eles em quem eles devem votar, não. Você não é dono da vida deles, você não põe comida na mesa deles. Você não é capaz de salvar nenhum deles. Quem é capaz de salvar é aquele que derramou sangue por eles, não é você não. Respeite a igreja de Jesus Cristo, respeita os fiéis, respeita a nação que Deus tanto ama. Respeitem. Tô falando direto para você, pastor Rubens. Tô falando direto para você e todos aqueles que concordam contigo. Aqueles que dizem que é pastor do Bolsonaro, aqueles que dizem que é pastor do Lula. Cria vergonha na cara de vocês. Vocês têm que ser pastor da igreja de Deus.
Vocês têm que pastorear o rebanho de Jesus Cristo. Cria vergonha na cara de vocês. Convertam-se. Vão orar, vão jejuar, vão consagrar a vida de vocês. Respeite a palavra de Deus. Isso não é pastor, isso é um bando de lobo vestido de ovelha. Um bando de hipócritas, escribas e fariseus. O dever de um pastor é ensinar toda a congregação o caminho que ela deve andar. Que caminho? Jesus Cristo, João 14,6, que é o caminho da verdade e da vida. Deve ensinar elas a buscar o fruto da videira verdadeira de João 15, versículos 1 ao 5, que é Jesus Cristo. O dever de um pastor é ensinar os membros de uma igreja, de uma congregação, a orar, a jejuar, a consagrar a sua vida, a amar, a perdoar, a bendizer e nunca maldizer. O dever de um pastor é, se foi chamado a pastorear, viva do pastoreio, esquece a política, rapaz. Esquece a política. Vai pastorear o rebanho que Jesus Cristo pôs nas tuas mãos. Larga de ser escriba, fariseus e hipócritas. Eu deixo aqui esse apelo. Você que faz parte de uma igreja que diz que vai te proibir de cear se você votar em tal candidato ou deixar de votar, sai dela, povo meu, manda dizer o Senhor para você. Sai dela, povo meu. Porque a igreja de Deus é aquela que ensina o amor, o perdão, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, a bondade, a benignidade, a longanimidade. Essa é a igreja de Jesus Cristo, tá? A igreja que ensina você em quem você deve votar. A igreja que quer dizer se você pode ou não pode cear. Diz o Senhor para você, sai dela, povo meu. Sai dela. Senão você vai ser cúmplice no flagelo dela. Porque ela vai ser bem flagelada na volta de Jesus Cristo. Porque estão pregando o reino terreno e esquecendo o reino celeste. Esse é o recado meu de Deus para vocês, pastores. Vocês são pastores ou são juízes? E vocês, membros que vivem acusando, vocês foram chamados para serem defensores ou acusadores? Vocês foram chamados para ser adoradores de Deus ou do diabo? Convertam-se, arrependam-se, abandone a política, vai lá e vote em quem vocês quiserem, e não importa quem vai subir no governo, ore por ele e pelos familiares dele, não importa quem está disputando, ore por todos. O dever de um cristão é orar, orar, orar e orar. E orar para o bem, nunca para o mal, nunca contra. O dever de um cristão é adorar a Deus, buscar o reino de Deus, buscar o governo de Deus e a tua justiça. O dever de um cristão não é buscar governo humano terreno, não. Em nome de Jesus, fica aqui a minha palavra para você. Convertam-se a esse livro que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Busque essa lâmpada, busque essa luz, busque a luz que é Jesus, busque a luz que é Deus, busque a luz que é o Espírito Santo, busque a humildade, busque a santidade, busque amar, busque perdoar, busque bendizer, busque orar, busque consagrar, busque jejuar, busque a forma de ser cada vez mais mansos e humildes e temperantes e busque liberar de vossas bocas palavras que edificam a quem ouve e rende glórias e louvores a Deus. Deixe de politicagem. Se você quer exercer algum tipo de política, exerce um tipo de doutrina que leve as pessoas ao governo eterno de Deus. Esse sim é o verdadeiro governador, Pai, Filho e Espírito Santo. Esquece o governo terreno. Ou vocês não querem que Mateus 24 cumpra? Que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor falou em Mateus 24, falsos cristos e falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E estão aí, muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, como também muitos falsos pastores. Quero terminar fazendo uma leitura para que nós possamos orar no nome santo de Jesus Cristo. Aqui está escrito em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que Deus está falando isso? Porque em João 3,31 está escrito: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. Colossenses 3,2 disse: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. 1 Coríntios 10,29 disse: eu estou me referindo à consciência dos outros e não a de vocês, mas porque a minha liberdade deveria ser limitada pela consciência dos outros. Paulo está falando assim: por que a minha liberdade deve ser limitada por causa da consciência de vocês, pastores?
Por que que a liberdade dos membros da igreja que você dirige deve ser limitada por causa da tua consciência? A sua consciência diz que deve votar em tal e você tira a liberdade dos membros da tua igreja e diz que eles não devem votar em tal. Os membros da sua igreja necessitam cear, ser participante do corpo de Cristo, comer da carne e beber do sangue de Cristo, e vocês estão dizendo que eles não podem cear. E uma hipocrisia dizer que uma pessoa só pode cear depois que ela batiza. E se a pessoa morrer sem batizar, ela perde a salvação? A ceia é uma decisão pessoal própria de quem vai cear. Ele decide, vai cear ou não vai? É a própria pessoa que vai fazer uma análise da sua vida, que vai olhar os caminhos que ela tem andado, que vai olhar o que ela tem pensado, que vai olhar o que ela tem sentido, vai analisar onde ela tem colocado os teus olhos, as palavras que ela tem liberado. A pessoa deve examinar a si próprio. Não é vocês não, pastores. Paulo está dizendo bem claro. Por causa da consciência de vocês, eu vou perder a minha liberdade? Como é que eu vou perder a minha liberdade por causa da consciência de vocês se o Deus que eu amo, Jesus que eu amo, o Espírito Santo que eu amo, a palavra de Deus que eu tanto amo, me dá livre-arbítrio? Quem são vocês para dizer o que eu devo fazer? Vocês naquele grande dia, quando eu estiver frente a frente com Jesus, vocês não vão ser culpados de nenhum pecado meu e nem tampouco vocês vão ser galardoados por nenhuma santidade minha. Eu vou receber o que eu tiver feito pelo meio do corpo. E vocês pelo que vocês tiverem feito. Respeite a igreja de Deus. Torne verdadeiramente pastores de Deus. Larguem de ser hipócritas. Larguem de ser escribas e fariseus. Em nome de Jesus. Vocês foram chamados para serem pastores e não juízes. Vocês, membros, foram chamados para abençoar e não amaldiçoar. Bendizer e não maldizer. Orar e não ser acusadores. Amém? Quero orar com você neste momento, em nome de Jesus. Querido e maravilhoso Deus, muitíssimo obrigado por essa palavra, por esses açoites, pela correção. Pai, porque o Senhor é um Deus que é tão perfeito e maravilhoso. O Senhor corrige a quem ama, o Senhor açoita aqueles a quem o Senhor quer bem. Muito obrigado pelos açoites, muito obrigado pela correção, Senhor. Trabalhe no coração dessas pessoas, trabalhe no coração, papai, de todos esses membros desta igreja, nesses líderes, papai, que têm sido verdadeiros hipócritas, que estão brincando com a tua palavra. Tenha misericórdia deles, Pai, faz eles voltar ao arrependimento, faz eles voltar à sã consciência e saber que o púlpito de uma igreja é lugar de adoração e não de política. Meu Deus, ensina eles, papai, trabalhe no coração deles, que cada um deve se examinar a si próprio para ceiar, que eles não têm direito de proibir e nem dizer quem deve ou quem não deve ceiar. Trabalhe no coração dessas pessoas, Pai, que estão sendo, na verdade, líderes hipócritas. Eu peço em favor deles em nome de Jesus, como peço também em favor de cada irmão que tem levantado falso testemunho um contra o outro. Perdoa eles, que tem falado coisas erradas, tem falado palavras maldizentes. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de todos nós. Eu não sou perfeito, eu sou falho, eu sou pecador, papai, eu careço, Pai, da tua misericórdia, eu necessito da tua misericórdia e do teu perdão. Perdoe a mim, perdoe a este meu irmão, perdoe a cada um de nós, papai, em nome de Jesus. E nos instrua na tua palavra, Pai. Pai, que todas as pessoas voltem para ti. Esqueça o governo terreno e busque o teu governo celeste. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, papai. Ó Espírito Santo de Deus, arda no nosso coração agora a chama do amor, a chama do perdão, a chama da conversão. Sim, Espírito Santo, faça ferver em nossos corações a verdadeira chama de um evangelho puro e imaculado, de conversão, de arrependimento, de amor. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor. Pastores, em nome de Jesus, use o púlpito para adorar a Deus e para ensinar os membros a palavra de Deus, o reino celeste, a subida para o reino celeste, o caminho que ela deve trilhar. Esquece o governo terreno, em nome de Jesus, porque do governo terreno vai cuidar Deus, vai subir quem Deus permitir. O Senhor está mandando dizer para você, pastor, para você que é membro, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. O Senhor está mandando dizer para você, pastor, para vocês, membro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor também está mandando dizer para vocês, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregue-se ao Senhor, deixa que Deus, ele está no comando de tudo. Ainda que esse mundo esteja no maligno, o comando de tudo está nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai subir lá quem eles permitir, não vocês. Procure levar uma vida de santidade, de respeito, de honestidade.
Aprendam a ser mansos e humildes. Aprendam a orar um pelos outros, bendizer uns aos outros, amar uns aos outros e perdoar-vos uns aos outros, e não maldizer, e não acusar, e não apedrejar. Por quê? Porque aquele que é filho de Deus, aquele que é servo de Jesus, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele ama, ele perdoa, ele bendiz e nunca maldiz. Vigiai, pastores, cuidado com a vossa boca. Não pode jorrar de uma mesma fonte duas qualidades de água. Vocês com a boca estão bendizendo a Deus, com a mesma boca estão maldizendo, amaldiçoando o vosso próximo, o seu semelhante. Não olhe para a pessoa por fora. Pelo contrário, deixa que Deus esquadrinha ela por dentro, e o seu dever é orar por todos. Orar por todos, orar por todos. Nunca maldizer, mas sempre bendizer. Esse é o dever de um pastor, é ensinar o caminho que a pessoa deve andar, os membros, e o dever dos membros é obedecer aos pastores que ensinam isso, tá? Então, em nome de Jesus, que Deus vos abençoe, vos ilumine, em nome de Jesus. Deixo aqui meu muito obrigado. Obrigado por você que foi fiel, por você que perseverou até o fim. Obrigado a você que faz parte deste canal. Se foi de alguma edificação para você essa palavra, deixa aí o teu joinha, escreva, compartilhe com quem você ama, porque mais uma vez eu digo, você que faz parte de uma denominação que está te proibindo de ceiar, assim diz o Senhor para você, sai dela, povo meu. A ceia representa o corpo e o sangue de Cristo. Quem não ceia, não come da carne e nem bebe do sangue de Cristo. Quem não come da carne e nem bebe do sangue de Cristo não tem parte com ele, diz ele. O dever é seu, examinar a si próprio, para depois saber se você deve cear ou não. Pastor não pode te proibir não, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você tiver alguma dúvida, vai nos comentários aí, deixa a sua pergunta. Estarei aqui para a honra e glória do Senhor. Amém? Um super abraço. Em nome de Jesus, eu e minha esposa, a missionária Eunice Mariano, estaremos orando por vocês. Estejam orando por nós também. Deus vos abençoe ricamente em nome de Jesus. Até a próxima.